É hora de ficar muito bem informado com as notícias da semana no Tá Rolando. Vamos aos nossos destaques. O FJF recebe exposição com personagens de videogame. Faculdade de Economia recebe nova direção. Galeria Hélio Fadel recebe exposição Boca de Matilde. Centro de Ciências revela a beleza do universo por meio da astrofotografia. Vem comigo que o Tá Rolando já começou. O projeto de extensão A Ciência que Fazemos fez uma proposta para estudantes de uma escola pública aqui de Juiz de Fora, que é transformar desenhos em personagens de videogame. A ideia tomou forma e ganhou uma exposição aqui no Centro de Ciências. Acompanhem na reportagem. O Centro de Ciências teve uma manhã de muita alegria na quinta-feira, 13 de agosto. O local recebeu estudantes da Escola Municipal Antônio Carlos Fagundes para um encontro do projeto de extensão A Ciência que Fazemos. Os alunos do 8º ano fizeram desenhos à mão que foram transformados em personagens de videogame por estudantes de artes visuais da UFJF. Os trabalhos originais e a versão final estão expostos lado a lado no Centro de Ciências. O clima de festa mostra que a garotada aprovou o resultado. Achei bom, muito legal. Pra eu fazer, eu acho que eu criei muita criatividade. Tipo assim, que eu tava sem ideia, aí eu fui usando essa criatividade que eu sei, entendeu? Aí eu me baseei em pessoas e em desenhos também. Essa é a 4ª exposição promovida pelo projeto, uma experiência que representa um intercâmbio entre a universidade e a comunidade e também significa uma oportunidade de formação profissional para estudantes de artes visuais na área de design de games, setor em que a UFJF é pioneira no Brasil. Essa é a avaliação da professora Letícia Perani, do Instituto de Artes e Design. Ela montou a equipe de alunos da licenciatura e do bacharelado em artes visuais que transformou os desenhos das crianças em personagens de games. Porque os alunos das escolas se sentem valorizados, né, na sua criatividade, se sentem incentivados a estudar, a fazer mais, a querer mais. E também os alunos do IAD se sentem valorizados também dentro do seu trabalho, né, porque eles são artistas em formação. Então, dar oportunidade também para eles de expor em um lugar como o Centro de Ciências é também valorizar o trabalho, o estudo que esses alunos estão fazendo no momento aqui na nossa universidade. Então, eu acho que é uma troca que tem vantagem para todo mundo. Quem concorda com a Letícia é a Beatriz, que é professora da Escola Municipal. Para ela, a presença dos integrantes do projeto na escola e a visita à universidade pode ser transformadora na vida das crianças. É uma interação que tem um impacto muito positivo sobre os alunos, porque eles, como você viu, se sentem mais motivados, muitas vezes se identificam com a área de conhecimento do pesquisador e traz algo que a escola não tem no cotidiano dela, né, que é só sala de aula, e muitas vezes a escola também não tem condições de vir até a universidade por questões logísticas. Isso vai repercutir assim, bastante daqui para frente, sempre, né, na trajetória estudantil e de vida deles. O desenho do Breno é um dos que foi transformado em personagem de game. Para ele, que é aficionado pelos jogos eletrônicos e quer ser desenhista, foi uma experiência e tanto. Eu achei muito incrível, eu adorei os gráficos do desenho e que eu estou pensando em futuramente fazer um desenho como esse. Eu também quero trabalhar numa empresa de jogos. Quem fez a nova versão do desenho do Breno foi o Rafael. Ele é estudante do bacharelado em artes visuais e encarou a tarefa como uma comissão, ou seja, a proposta de uma ideia a ser desenvolvida. O que esses desenhos trazem é uma possibilidade, uma sugestão para a gente incentivar a imaginação e poder crescer mais com eles. Por exemplo, enquanto eu fazia o desenho do Breno, eu fui pesquisando referências, eu fui pesquisando quem seriam os nomes que ele colocou, daí eu fui descobrir posteriormente que os nomes são de personagens que ele criou. Então toda aquela bagagem imaginativa dele, eu consegui transformar em outra coisa. Talvez não tão como ele imagina, mas uma possibilidade para dar asas à criatividade dele. Um trabalho que é motivo de orgulho.
O design de games é uma área que já é bem tradicional de estudos aqui na UFJF desde os anos 2000. Né? A UFJF foi uma pioneira no estudo de games no Brasil. Então, isso é uma coisa que eu tenho orgulho. E esses alunos agora, eles estudam a parte artística dos jogos, como fazer cenários, personagens, como pensar uma história para jogos. Então, é muito gratificante, porque projetos como esse dão a oportunidade deles desenvolverem as suas habilidades, né, e, ao mesmo tempo, beneficiando a nossa comunidade. E se você quer conferir o resultado desse trabalho, a mostra fica em cartaz no Centro de Ciências até o dia 21 de agosto. E a entrada é franca. A Faculdade de Economia está sob nova direção. Os professores Fernando Perobelli e Flaviane Souza tomaram posse como diretor e vice-diretora. Fernando Perobelli assume o lugar do professor Cláudio Vasconcelos. O novo diretor destacou que a gestão será orientada pelo diálogo, pela transparência e pelo respeito às diferentes opiniões. A equipe de direção reafirmou o compromisso de fortalecer o ensino de graduação e pós-graduação, além de apoiar a pesquisa, ampliar as ações de extensão e aprofundar a internacionalização. O evento contou com a presença de familiares, professores, técnicos administrativos e diretores de outras unidades acadêmicas, além da reitora Girlene Alves e demais membros da administração central da universidade. A cerimônia foi realizada no dia 7 de agosto. Corpos celestes ganham destaque através de registros que revelam a beleza do céu. Você vai acompanhar agora uma reportagem sobre astrofotografia. Você quer saber o que é isso? Acompanhem com Felipe Fernandes. A pouca iluminação no terraço do Centro de Ciências da UFJF cria um ambiente propício para observar e registrar os astros. A prática, conhecida como astrofotografia, permite transformar o céu em imagens que revelam detalhes da Lua, do Sol, dos planetas e de objetos mais distantes, como nebulosas, estrelas e galáxias. É nesse espaço que semanalmente Rafael Mimura, estudante de engenharia elétrica e mediador do Centro de Ciências, se dedica à produção das imagens, com auxílio do astrônomo Lucas Batista. Com o acesso aqui nos telescópios, eu pensei de começar a tentar tirar fotos do que eu estava vendo. Então, as fotos do céu vieram disso. Eu sempre tive esse interesse no céu, em astronomia, e pensei que é possível. O telescópio está aqui, eu testei no celular e consegui tirar uma foto, né? Essa paixão assim, pela astrofotografia é algo que eu compartilho junto com ele, então a gente está aprendendo muito junto, eu aprendendo bastante com ele também, e eu tento sempre acompanhar ele na questão principalmente dos equipamentos, né, para ajudar algum ajuste, alguma coisa que a gente precisa fazer, né, para permitir que ele consiga fazer essas fotos, mas é meio que um trabalho que eu só mesmo acompanho o Rafael para poder ir aprendendo também e colaborar na medida do possível. Para cada registro, é preciso escolher o equipamento mais adequado ao objeto que será fotografado. Telescópio, câmera fotográfica, celular e tripé fazem parte do conjunto utilizado pela equipe. Já para fotografar o Sol, é necessário um telescópio específico, equipado com filtros que garantem a segurança durante a observação. A gente tem um suportezinho que a gente acopla na frente do telescópio, coloca o celular aqui, alinha a câmera do celular com a lente do telescópio e consegue tirar a foto. Então é como se o celular estivesse tirando uma foto do que o nosso olho consegue ver quando a gente olha no telescópio. E aí, essa é a forma mais simples. E o que a gente faz hoje em dia é usar câmeras dedicadas. Então a gente tem uma câmera profissional, algumas câmeras profissionais para poder acoplar no telescópio, que são feitas especificamente para isso, para acoplar no telescópio e tirar fotos muito boas. Para conseguir uma boa fotografia do céu, exige muito mais que apontar a câmera para o alto. Para aumentar a nitidez, destacar detalhes e reduzir os ruídos, aquelas pequenas granulações que aparecem nas imagens, são feitas centenas de fotografias do mesmo objeto. Esses registros, chamados de frames, são posteriormente combinados em uma única imagem por meio de um aplicativo. O processamento permite analisar os dados capturados e extrair o máximo de informações possíveis das fotografias. O problema é que esses programas utilizados nesse processo são pesados e exigem computadores com configurações específicas. Foi diante desse desafio que Rafael decidiu desenvolver o próprio aplicativo, uma experiência que também contribui para a sua formação acadêmica. Então, um aplicativo que consegue pegar todas as imagens e combinar elas de forma que reduza o ruído.
Ele funciona, atualmente eu tenho um que funciona, tem um resultado bom, é o que eu tenho usado para as minhas fotos mais recentes. Eu estou pensando em deixar ele um pouco mais robusto, então uma interface um pouco mais fácil de seguir. Uma pessoa que acabou de pegar o aplicativo, ela vai conseguir abrir, usar, selecionar as fotos de forma mais simples e tentar encapsular. Então, o que isso significa, né? Deixar de um jeito que você não precisa ter programas e outros aplicativos específicos instalados no seu computador para usar. Então, uma forma que você só baixa um arquivo e isso já é suficiente para você usar o aplicativo. Além do trabalho desenvolvido pelos mediadores, o Centro de Ciências também passou a incentivar a participação de estudantes do ensino médio na produção do conhecimento. O projeto de bolsas de iniciação científica Júnior reúne 2 alunos de escolas públicas, sob a coordenação do professor José Luiz Vale, do Departamento de Física da UFJF. A proposta é estudar a astrofotografia em céu urbano e registrar os desafios e as possibilidades de observar o universo, mesmo em meio à poluição luminosa. Eles vêm à noite e aí aprendem a trabalhar com os telescópios, aprendem a usar as máquinas que nós temos para fotografar e aprendem também a tratar essas fotografias, porque a maioria das fotografias de astronomia que nós temos, o que elas mostram não é exatamente aquilo que nós observamos no telescópio. Existe uma série de tratamentos que são feitos para melhorar até a própria qualidade da fotografia e torná-las mais bonitas. Os registros produzidos pela equipe devem formar, ao longo do tempo, um catálogo anual de astrofotografias. Atualmente, o Banco de Imagens do Centro de Ciências reúne cerca de 70 registros diferentes. E o inverno é uma época especialmente favorável para a atividade. Com o céu geralmente mais limpo e seco, as condições podem contribuir para a realização das observações e para a qualidade das imagens. Quem quiser conhecer esse trabalho de perto também pode participar das observações abertas ao público. Os visitantes têm a oportunidade de observar o céu por meio dos telescópios e conhecer um pouco mais sobre os objetos que aparecem nas fotografias. Eles estão participando agora também da elaboração desse material que a gente pretende futuramente publicar nessa forma de vou chamar de um catálogo desses objetos que estão sendo fotografados aqui. Quando as pessoas vêm aqui para conhecer o telescópio, ver o telescópio de perto, tira uma foto, como é que as pessoas reagem? Como é que é esse passeio? Como é que é essa visita? Acho que a maior descrição que a gente poderia dizer é de surpresa, mas não aquela surpresa ruim, é uma surpresa boa, porque costuma ser a primeira vez que uma pessoa tem contato com o telescópio aqui. Então, todo mundo, quando olha no telescópio a primeira vez, fica impactado. E acho que uma das reações mais famosas, o Rafael vai concordar aqui, quando eu comentar, a pessoa não acredita na primeira vez que ela vê e fala que a gente colocou alguma imagem ali na frente delas, que não é algo real. Então, é algo muito interessante de ver. As observações acontecem às terças e quintas-feiras, das 19 às 21 horas. A atividade é gratuita, mas é necessário realizar a inscrição previamente pelo site do Centro de Ciências da UFJF. A Galeria Hélio Fadel, na Reitoria, está com uma nova exposição. É a mostra Boca de Matilde, que traz uma série de pinturas inspiradas em situações e personagens da memória do artista Guilherme Liduino. Quem passa pela Galeria Hélio Fadel, na Reitoria da UFJF, encontra rostos, cores e histórias que parecem ter saído diretamente do cotidiano. É nesse cenário que o artista Guilherme Liduino apresenta Boca de Matilde, uma série de pinturas inspirada em personagens e situações que fazem parte da memória do artista. A proposta da exposição é levar o público a reconhecer um fenômeno muito comum em pequenas comunidades: a fofoca, que funciona como uma espécie de radiocorredor que leva histórias e notícias que nem sempre são tão verdadeiras. Eu sou nascido e criado num bairro do Rio de Janeiro chamado Alto da Boa Vista, que em relação à cidade é um bairro pequeno. A gente tem as dores e as delícias de viver ali, né? Então a gente pode contar com o vizinho na questão de socorro, tudo isso, mas as maledicências nunca deixam de chegar, né? Então eu acho que quando a gente está num lugar assim, a gente sempre é alvo e algoz também, né? Então eu fui fazendo esses retratos, né? Onde eles parecem, na verdade, que são aqueles retratos policiais, onde procurado, né? Então, querendo dizer que todo mundo está sujeito, né? A estar falando ou sendo falado por alguém.
E aí, como a proposta aqui tinha essa questão de estar no corredor de uma universidade, tudo, onde todo mundo passa, né? E eu acho que a fofoca tem muito a ver com afeto também, né? Só tem fofoca onde tem afeto. Se eu não tenho afeto, eu não ligo pra pessoa. Aí eu falei, pô, então tem muito a ver com essa proposta de rádio corredor e tudo. E eu achei que caberia na narrativa da curadoria. Boca de Matilde é uma exposição que convida o público a observar, ouvir e, quem sabe, reconhecer um pouco das próprias experiências nos personagens retratados. Inclusive, eu coloco o nome das pinturas, tem a ver com as pessoas do bairro que eu morei. Então, são apelidos de pessoas reais mesmo. Eu não me inspiro, né, na forma física da pessoa. Na verdade, esses nomes às vezes aparecem durante ou às vezes até muito depois do processo, mas são figuras realmente locais do Alto da Boa Vista, né? Para mim é uma alegria também poder estar representando de certa forma o meu bairro, mas dentro de um conjunto que fala sobre até identidade, eu acho que até nacional, assim, né? A exposição Boca de Matilde, do Guilherme Liduino, está aqui na Galeria Hélio Fadel, que é uma galeria destinada a questões ligadas à pedagogia, à arte, à sociologia, ou seja, o diálogo da arte com outras áreas. E essa especialmente ele recorda personagens da sua infância e tem muito a ver com fofocas, com maledicência, personagens que podem ser personagens de quaisquer bairros. Então as pessoas sintam-se convidadas para vir aqui. Acabou o Tá Rolando. Muito obrigado pela companhia. Beijos, beijos e até semana que vem.